Obrigado. Uma jovem espiritual e trabalhadora, era uma voluntária fiel e apaixonada e futura educadora em Toronto, Canadá. Sua personalidade incansável de ir atrás e dedicação à sua família e igreja foram interrompidas por um desaparecimento inexplicável e não resolvido, em agosto de 2007, deixando todos que a conheciam no bairro de Cabbagetown, em Toronto e em todo o Canadá, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou a todos em dúvida. Com a esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise do desaparecimento de Christina Kalika no Parque Provincial Rainbow Falls e os mistérios das vastas florestas de Ontário. Christina Kalika nasceu em 10 de dezembro de 1986, filha de Mario Kalika e Elizabeth Rutledge, na grande área de Toronto. Apenas 6 anos antes, Elizabeth havia emigrado para o Canadá das Filipinas em 1980, juntando-se a uma comunidade de rica cultura filipina em Toronto, ao lado de alguns membros da família estendida, buscando começar sua própria família. Christina nasceu poucos anos depois. Seu pai não foi uma grande parte da família após seu nascimento, e saiu quando ela tinha apenas 1 ano de idade, mas ela foi criada por sua mãe, ferozmente independente, mesmo assim. 4 anos depois, Elizabeth casou-se novamente e deu à luz outro filho, chamado Michael. Ela estava determinada a tornar a vida de seus filhos tão abundante e suave quanto pudesse, ajudada o tempo todo pelo amor de Christina por seu meio-irmão mais novo e pela disposição em ajudar a cuidar dele. Como uma jovem menina, Christina logo encontrou refúgio em sua igreja local, onde rapidamente fez amizade com outros membros de sua congregação e desenvolveu um amor profundo pela comunidade ao seu redor. A mãe de Christina, Elizabeth, foi criada como uma católica devota e prometeu criar seus próprios filhos com um forte apego à fé e aos ensinamentos espirituais. Christina abraçou isso com toda a força, passando o tempo livre, mesmo quando criança, dentro das paredes de sua igreja. Conforme ela crescia da infância para a adolescência, buscava mais oportunidades para se voluntariar, particularmente com os jovens de sua igreja e programas extracurriculares. Se havia uma coisa certa, era a incrível habilidade de Christina de nutrir relacionamentos com as crianças, guiando-as através de momentos difíceis ou simplesmente educando-as através de esforços criativos. As crianças eram igualmente apegadas, agarrando-se a cada palavra de Christina, acalmadas por seu espírito efervescente e comportamento de fala suave. Era uma combinação perfeita. Christina sabia que seu futuro envolvia liderar estudantes e compartilhar a sabedoria adquirida na escola e na igreja. Assim, ela fez disso o seu sonho, focando na educação e em mais esforços voluntários à medida que ingressava no ensino médio e além. Após 4 anos muito bem-sucedidos no ensino médio, Christina rapidamente se matriculou em uma faculdade comunitária local para estudar educação infantil, enquanto continuava a fazer trabalho voluntário em Cabbagetown. Para ajudar a realizar os sonhos de sua filha, Elizabeth, construindo seu próprio negócio, trabalhou em empregos variados pela cidade, como caixa e cuidadora, para apoiar o ensino médio de sua filha. Christina nunca esqueceu o sacrifício de sua mãe e prometeu um dia retribuir o favor. Esse dia chegou após Christina receber seu certificado de educação infantil em 2006, quando Christina se formou na faculdade e entrou na agitação da vida adulta. Ela conseguiu um emprego na creche do Centro de Recursos para a família de Santa Bernadette, trabalhando longos dias de 9 horas, ajudando constantemente as crianças com seus trabalhos escolares e expandindo suas imaginações. Era um emprego exaustivo, mas Christina o abraçou com todo o seu coração e mente. Ela
até pegou seus ganhos e dividiu parte do seu salário para ajudar com metade do aluguel de sua mãe, uma retribuição que ela havia prometido em troca de todos os anos de sacrifício. Foi um gesto bonito e apenas um microcosmo da conexão entre Christina e Elizabeth. Além da posição na creche, Christina sempre ajudou a organizar eventos e outras atividades em Cabbagetown também. Ela era uma grande parte da Juventude para Cristo, uma organização filipina internacional que ajudava jovens em busca de inspiração espiritual e ajudava a planejar suas maiores conferências em seu capítulo local. E claro, como em tudo na sua vida, o desejo de Christina em ajudar a todos se refletia em suas relações com sua família filipina próxima, ajudando a organizar a enorme celebração de 50 anos de sua mãe. Infelizmente, no entanto, foi através desses esforços e trabalhos multiplicados que Christina se desgastou. E quando ela procurou um fim de semana de relaxamento para desestressar da vida por um momento, ela encontrou um destino misterioso, um destino que a levou para as florestas rurais de Ontário, nunca mais sendo vista entre as cachoeiras do arco-íris. Vamos agora para a linha do tempo dos eventos que levaram ao desaparecimento de Christina Kaleika. No domingo, 28 de julho, Christina Kaleika celebra o 50º aniversário de sua mãe com familiares e amigos. Conta com uma participação tremenda e destaca os esforços extenuantes que Christina faz para elevar seus entes queridos. Também esgota Christina até a exaustão e ela começa a procurar por uma mini-férias. Quando julho se transforma em agosto naquela semana, Christina conta a seus amigos mais próximos, Faith Castulo, Ed Mig e J.B. Reis, sobre seu desejo de dar um passo atrás e ter algum tempo muito necessário longe da vida cotidiana. Os outros concordam e sugerem uma excursão de fim de semana para Montreal, no território vizinho de Quebec. Passam-se mais alguns dias e Christina e companhia procuram hotéis na grande área de Montreal, mas os acham muito caros. Um dos grupos sugere ficar na casa de um amigo na cidade, mas todos concordam que seria um aviso muito curto. Os quatro completamente reformulam seus planos neste ponto e decidem ir acampar em uma área rural de Ontário, em um de seus numerosos refúgios florestais. Eles pesquisam parques na internet, selecionando a terceira opção nos resultados do Google, e marcam o Parque Provincial Rainbow Falls como seu destino para o próximo fim de semana, sem fazer perguntas. Na noite de sexta-feira, 3 de agosto, Christina passa sua última noite em casa com sua mãe. Elizabeth diz à sua filha para esquecer o estresse da semana anterior e as duas adormecem juntas, aguardando o resto da equipe de Christina. Algumas horas depois, às 3 da manhã, no sábado 4 de agosto, Faith, Ed e JB aparecem na casa de Christina no desgastado Toyota Corolla 1992 de Ed, com seus pertences embalados. Elizabeth nota o péssimo estado do carro de Ed e se sente insegura sobre os jovens adultos viajando 1.500 quilômetros em um carro tão enferrujado. Dessa forma, ela pede aos amigos que transfiram seus pertences para seu carro particular e os deixa dirigi-lo. Christina pega sua mala cheia de algumas roupas e vários suprimentos, beija sua mãe, adeus com um apressado "eu te amo" e deixa sua casa para Rainbow Falls. Nas próximas 33 horas, até a tarde de sábado, noite e na manhã seguinte, os amigos fazem algumas paradas para quebrar a longa viagem. Essas paradas incluem uma excursão turística no Parque Provincial de Nice, em Marathon, uma coleta de mantimentos em Schreiber e um incidente em que o carro ficou sem gasolina perto de Wawa, e o grupo de amigos solicitou a ajuda de um jovem chamado Ian, que os ajudou a conseguir gasolina em um posto de abastecimento próximo. Christina e a turma finalmente chegam ao Parque Provincial Rainbow Falls, em Rossport, Ontário, ao meio-dia de domingo, 5 de agosto. Poucos minutos após chegarem,
os 4 amigos se registram no acampamento 72. No entanto, eles notaram que este acampamento específico está localizado na estrada pública principal e rapidamente mudaram sua reserva para o acampamento 88, um local mais privado, mais adentrado na mata nas próximas 2 horas. Christina, Faith, Ed e JB desempacotam suas coisas e montam seu mini acampamento equipado com uma tenda e uma fogueira. Eles tiram fotos um do outro, documentando sua estadia. Às 2h25 da tarde, uma foto é tirada de Faith e Christina, posando com óculos de sol grandes perto de seu acampamento. 1 hora depois, por volta das 3h30 da tarde, outra foto é tirada de Christina comendo macarrão cozido na fogueira com seu amigo JB assistindo. Passam-se mais 3 horas e a equipe decide ficar na tenda em vez de explorar as trilhas ou praias próximas. Em vez disso, às 6h30 da tarde, todos os 4 amigos se deitam para uma soneca, exaustos da jornada do dia anterior. O que deveria ser uma soneca de 30 minutos se transforma em um sono de 4 horas, quando o grupo acorda às 10h30 da noite. Ed diz que seu despertador deve ter quebrado, ou todos dormiram durante o toque. No entanto, os amigos decidem ficar acordados, terminando a comida preparada mais cedo e bebendo um pouco de álcool. Às 11h59 da noite, outra foto é tirada pela equipe, desta vez de Faith e Christina, sentadas perto da fogueira. Passam-se mais 9 minutos e às 0h08 da manhã. Na segunda-feira, 6 de agosto, a última foto de Christina é tirada por Faith, mostrando-a sentada ao lado de JB e Ed, que segura uma lanterna sobre o pastor no centro do acampamento. O grupo continua conversando entre si até cerca das 3 da manhã. Quando Ed vai para a estação de conforto próxima para tomar banho e se arrumar. Ed retorna às tendas meia hora depois, às 3h30 da manhã, onde Christina continua sendo a única ainda acordada. Ela sugere, brincando, que os dois vão nadar no escuro da noite antes de adormecerem. 8 minutos antes do sol nascer, às 6h30 da manhã, e apenas após algumas horas de descanso, Christina e Ed acordam novamente. Eles notam que Faith e JB ainda estão desmaiados em um sono profundo e decidem se levantar para o dia. Christina pede a Ed para acompanhá-la até a estação de conforto para usar o banheiro, ao que Ed concorda. O casal sai da tenda e segue pela trilha. Alguns minutos depois, a caminho de volta para suas tendas da estação de conforto, Ed pergunta a Christina se ela gostaria de ir correr com ele. Apesar de uma lesão no pé de alguns anos atrás e um incidente assustador de caminhada de apenas algumas semanas atrás, Christina aceita o convite. Ed, treinando para ser um bombeiro, sugere correr ao longo da rodovia Trans-Canadá nas proximidades. Christina rejeita essa ideia, no entanto, e deseja ficar nos terrenos do parque em uma bifurcação na estrada onde um caminho se divide em direção à rodovia 17 e o outro em direção à trilha do parque das Cataratas do Arco-Íris. Ed decide se separar de Christina e correr em direção à rodovia de qualquer maneira. Christina pergunta a Ed quanto tempo ele quer correr, e ele brinca que correrá até morrer, rindo disso. Christina segue pela trilha do parque em direção às cachoeiras sem marcar um horário para se encontrar novamente com Ed. Ed se vira para vê-la correndo de volta para o parque, justo quando os outros campistas começam a se levantar para o dia. Essa seria a última aparição confirmada de Christina Kalika. Na próxima hora, Ed corre ao longo da rodovia em direção ao acampamento de Rossport, no lado oeste do Parque Provincial Rainbow Falls. Ele para em uma área de piquenique, grava suas iniciais em uma pedra e volta para o acampamento 88, onde Faith e JB ainda dormem, e Christina não é encontrada em lugar nenhum. Ed relaxa e senta-se perto da fogueira do lado de fora. Por volta das 8h30 da manhã, ele anda pelo acampamento procurando um pequeno machado para cortar madeiras, mas não consegue encontrar nada.
Passam-se 30 minutos e, por volta das 9 da manhã, um homem chamado Paul Gaultier sai de seu trailer localizado no acampamento de Rossport, em Rainbow Falls, a cerca de 5 quilômetros do acampamento 88 no lado do lago White Sand. Enquanto Paul toma sua xícara de café da manhã, ele avista uma mulher de baixa estatura caminhando pelo loop da rodovia 17. Paul comenta mais tarde que a mulher poderia ser de descendência asiática e estava vestindo roupas escuras, semelhante a Christina. Às 9h30 da manhã, Faith e JB finalmente acordam. Eles questionam sobre a ausência de Christina e Ed menciona que tem feito corridas matinais separadamente. Nenhum dos amigos parece muito preocupado, e Faith comenta sobre a natureza ocasionalmente introvertida de Christina e que ela provavelmente estava apenas procurando um pouco de privacidade para refletir ou orar sozinha. Passam-se mais 30 minutos e Ed pede a JB para verificar a praia perto da estação de conforto por qualquer sinal de Christina, enquanto ele e Faith preparam o café da manhã. JB volta de mãos vazias. Às 11 horas, o trio de amigos decide sair e procurar por Christina. Ed e JB voltam para a bifurcação onde Christina foi vista pela última vez e pegam o caminho que ela correu naquela manhã. Eles chegam a outra bifurcação e Ed manda JB pela trilha que vai ao Lago Superior, enquanto ele segue pela trilha das Cachoeiras do Arco-Íris. Ed chega ao fim da trilha em um afloramento rochoso sem nenhum caminho definido à vista. Ele pergunta a uma mulher na trilha para onde ela leva e ela responde que vai até Rossport. Incapaz de continuar correndo ao longo da nova trilha em Sondoa encontrada, ele volta e encontra JB no carro, retornando mais uma vez sem nenhuma sorte. Às 1h45 da tarde, Ed e JB retornam ao acampamento 88, onde Faith os espera sem encontrar respostas ela mesma. O trio deixa um bilhete caso Christina volte e os encontre ausentes, informando que eles foram para Rossport para expandir a busca. Por volta das 2 da tarde, os 3 amigos param no portão das Cachoeiras do Arco-Íris para pegar alguns mapas de trilhas da área. A pessoa que trabalha na portaria pergunta sobre suas intenções e eles informam ao trabalhador sobre a busca por Christina e os planos de ir para Rossport para procurá-la. O trabalhador diz a eles que é altamente improvável que Christina tenha chegado a Rossport a pé, pois fica a 12 quilômetros de distância, e os instrui a alertar a Polícia Provincial de Ontário, chamada Polícia Provincial de Ontário, imediatamente. Nos próximos 30 minutos, a equipe de resposta a emergências da região noroeste da Polícia Provincial de Ontário toma conhecimento do desaparecimento de Christina e inicia uma missão completa de busca e resgate composta por helicópteros, um hidroavião e outras aeronaves equipadas com rastreadores, sistema de posicionamento global, câmeras infravermelhas e detecção sonar para os vastos corpos de água que cercam as Rainbow Falls. Cerca de 1h30 depois, por volta das 4 da tarde, Elizabeth Rutledge recebe uma ligação da Polícia Provincial de Ontário anunciando que sua filha desapareceu. Ela alerta seus familiares e compra voos para o chão da área de Rossport imediatamente. Na manhã seguinte, terça-feira, 7 de agosto, 24 horas após o desaparecimento de Christina, a unidade canina da Polícia Provincial de Ontário chega ao local para potencialmente rastrear o cheiro de Christina. Infelizmente, as condições ideais para o rastreamento canino são melhores nas primeiras 12 horas após um desaparecimento. E com um dia inteiro entre os últimos movimentos conhecidos de Christina e o início do trabalho dos cães, nenhum rastro é encontrado. Mais tarde naquele dia, Elizabeth finalmente chega ao acampamento Rainbow Falls com vários membros da família. No entanto, devido à investigação de busca e resgate em andamento, eles não têm permissão para se aventurar profundamente no parque. Nos 2 a 3 dias seguintes, a Polícia Provincial de Ontário
realiza uma missão de busca completa ao longo dos 53 quilômetros do Cask Isles Trail, o principal caminho que atravessa toda a propriedade de Rainbow Falls. Eles se dividem em equipes de 3, vasculhando cada lado da trilha, mas encontram muito pouco em conexão com Christina. No quarto dia da investigação, aeronaves equipadas com câmeras infravermelhas sobrevoam o parque antes do amanhecer para detectar quaisquer seres vivos. As únicas criaturas que eles notam são muitos alces e alguns ursos, mas eles encontram um aumento na atividade de aves de carniça, como urubus e corvos circulando. No entanto, quando a equipe de terra vasculha as áreas sob os urubus, eles não encontram sinais de um cadáver ou outras espécies mortas. 5 dias após o desaparecimento de Christina, no sábado, 11 de agosto, mais de 100 moradores locais das comunidades próximas se voluntariam para caminhar até o Parque Provincial Rainbow Falls e ajudar os investigadores através de buscas em grade. Novamente, ninguém consegue descobrir nada de notável e o caso fica cada vez mais frio. Finalmente, em 23 de agosto, 17 dias após Christina desaparecer na trilha de Rainbow Falls, a Polícia Provincial de Ontário encerra suas unidades de resgate oficiais, confiantes de que, onde quer que Christina tenha acabado, não foi em Rainbow Falls, nem em torno de nenhum dos acampamentos na propriedade do parque. Enquanto isso, as autoridades conduzem uma segunda investigação fora de Woodlands, entrevistando todos que estavam registrados no parque durante o tempo em que Christina também estava lá. Os detetives também interrogam os 3 amigos de Christina, incluindo 3 entrevistas separadas com Ed, a última pessoa a vê-la viva com certeza. Os 3 são inocentados de irregularidades e liberados pelos investigadores. Na década e meia, desde que Christina Kaleka desapareceu sem deixar rastros, muito poucas pistas foram anunciadas pela Polícia Provincial de Ontário em conexão com o caso dela. Houve poucas pistas e quase nenhuma cobertura da imprensa sobre o calvário, deixando Elizabeth e o resto de sua unida comunidade filipina desesperados por respostas. Até hoje, Elizabeth e sua família ainda realizam buscas esporádicas no Parque Provincial Rainbow Falls, na esperança de que um dia possam encontrar aquele pedaço de evidência perdido que possa trazer à luz o destino de Christina. Como acabamos de mencionar, as pistas encontradas na busca por Christina Kaleka têm sido poucas e distantes entre si. Se isso tem sido um subproduto da Polícia Provincial de Ontário retendo evidências para proteger sua investigação ou simplesmente o fato de que nada foi encontrado desde agosto de 2007, não está claro. Não houve anúncios por parte da Polícia Provincial de Ontário, seja por meio de uma coletiva de imprensa ou de veículos de comunicação em Ontário. Então, até que haja, estamos operando sob a suposição de que as autoridades policiais estão tão sem pistas quanto nós. Houve uma pequena descoberta feita por uma equipe de especialistas em busca e resgate nos dias seguintes ao desaparecimento de Christina. Enquanto vasculhavam ao lado do rio Areia Branca, que flui das cachoeiras Arco-Íris para o Lago Superior, a equipe encontrou ali um par de meias ao lado de um buraco de 35 pés de profundidade abaixo das cachoeiras, bem como uma pegada solitária. Os investigadores afirmam que as pistas não levaram a lugar nenhum, argumentando que as meias eram grandes demais para serem de Christina e provavelmente foram deixadas por um nadador no dia anterior. Nunca foi esclarecido se as meias foram testadas para DNA, nem se a pegada correspondia ao tamanho do sapato ou à impressão do calçado de Christina. É seguro assumir que a pegada foi descartada, mas o cenário das meias ainda é incerto. As meias, e provavelmente, estavam molhadas e inchadas por estarem próximas à água. Então é possível que elas parecessem grandes demais para uma jovem usar, quando na realidade
estavam apenas encharcadas. Em um cenário teórico, faria sentido que Christina tivesse corrido até a cachoeira para ter um momento de reflexão que seus amigos mencionaram que ela poderia estar procurando. Depois de nadar ou lavar os pés na água, ela foi empurrada para frente e se perdeu ou foi sequestrada. Não havia sinais de luta, então é altamente improvável, mas pode ser a razão pela qual tão poucas pistas foram descobertas. Isso também poderia explicar por que a pegada não correspondia à de Christina, porque na verdade eram as impressões de um sequestrador ou de uma pessoa de interesse que pode tê-la visto em seus momentos finais. Temos esperança de que, apesar da aparência, a Polícia Provincial de Ontário ainda testou as meias contra o DNA, seja encontrado de volta no acampamento, no quarto de Christina ou em sua família imediata. Sem qualquer declaração oficial, é impossível saber com certeza, e só aumenta a escuridão que se acumula em torno do caso. Vamos agora nos voltar para as teorias mais proeminentes em torno do desaparecimento de Christina Kaleika. A teoria mais simples, que se relacionava ao desaparecimento de Christina, especialmente durante a investigação inicial, nas semanas seguintes a 6 de agosto, era que ela se perdeu na natureza e não conseguiu retornar à civilização, perecendo devido aos elementos e sendo uma acampante inexperiente. Essas teorias surgiram do fato de que a zona rural de Ontário é um lugar fácil de se perder, especialmente nas densas florestas cercadas por florestas intermináveis. Embora Christina já tivesse acampado antes, não era apaixonada pelo estilo de vida de sobrevivência ou por passar muito tempo sozinha na floresta. Há uma grande diferença entre um relaxante acampamento de fim de semana e vagar por árvores infinitas, onde o caminho de volta está mais do que obscurecido. Na verdade, menos de um mês antes da excursão para Rainbow Falls, Christina fez uma pequena viagem de um dia de caminhada com a mesma equipe de Faith, Ed e JB na trilha de caminhada Seton, em Pickering, Ontário. Enquanto estavam na floresta, o grupo se perdeu e Christina, especificamente, ficou abalada com isso. Ela rezou para sair viva e claro que conseguiu no final. Mas essa história mostra a postura hesitante de Christina e sua relação tímida com o sobrevivencialismo extremo ao ar livre. No entanto, este ponto é, na verdade, parte do argumento usado contra essa teoria. Se Christina estava receosa de se perder, por que ela se desviaria das trilhas estabelecidas de Rainbow Falls e até arriscaria a chance de se perder? Claro, Faith disse aos repórteres que Christina apreciava momentos de solidão, mas poucas semanas após uma experiência traumática na floresta, não faria sentido ela se colocar em risco novamente. O tio de Christina, entrevistado mais tarde pela repórter Kate Baker, observou que Christina tinha medo de muitas coisas, incluindo animais selvagens e aranhas e outros insetos estrangeiros. Isso simplesmente não pinta um retrato de alguém pronto para se jogar na vasta selva. Contudo, não foi só a personalidade de Christina que fez os investigadores descartarem essas teorias. O fato de quase nada ter sido encontrado no parque para sugerir que Christina existiu além de seus pertences no acampamento 80 e 8 indicava claramente que ela não estava mais perto das cataratas do arco-íris. Por exemplo, os helicópteros e outras aeronaves que voaram baixo ao solo não relataram encontrar nenhuma sombra de cores desbotadas ou camafeus destacados contra as copas das árvores. Especialistas dizem que qualquer coisa de qualquer cor, até mesmo os tons neutros que Christina estava usando naquele dia, se destacam bastante contra os verdes da natureza e certamente teriam sido identificados por observadores treinados durante a busca. Operativos de resgate vasculharam os lados do início da trilha das Rainbow Falls, onde Christina foi vista pela última vez, não encontrando nenhum caminho feito pelo homem que se afastasse da estrada principal ou local nas árvores onde alguém poderia ter forçado a passagem.
Não encontrar sinais de Christina aqui foi especialmente crucial, visto que 95% de todas as pessoas desaparecidas na natureza são encontradas dentro de um raio de 8 quilômetros de onde foram vistas pela última vez. Não só isso, mas as estatísticas do Parque Provincial Rainbow Falls, em geral, não apoiam a teoria de que Christina se perdeu. Na história inteira do parque, apenas uma outra pessoa foi relatada como desaparecida, uma mulher doente de 70 anos que foi encontrada 9 horas após o registro. Para um lugar conhecido por sua atmosfera familiar, grandes eventos e linhas de propriedade, geralmente fechadas, alguém se perder dentro não é suportado matematicamente ou na prática. Na mesma linha, algumas pessoas se perguntaram se Christina tinha saído da trilha apenas uma curta distância, mas em vez de se perder, foi atacada por um animal selvagem e arrastada. Há uma considerável população de ursos negros em volta das cachoeiras do arco-íris, além de lobos e outros predadores. E os líderes da Polícia Provincial de Ontário foram rápidos em apontar sua possível cumplicidade. Entretanto, isso foi logo descartado quando especialistas em ursos negros, ao serem consultados sobre o caso, informaram aos investigadores que isso não fazia muito sentido. Entre 2000 e 2007, de uma população estimada de 900 mil ursos negros na América do Norte, houve uma média de apenas 2 mortes relacionadas a ursos negros por ano. Além disso, se Christina tivesse a infelicidade de se deparar com uma fera, o urso negro teria levado sua presa apenas até 600 pés do local do ataque. Isso significaria que marcas de arrasto, sangue e sinais de luta teriam sido encontrados no parque. Em termos de um ataque de lobo, bem, eles são ainda menos propensos a matar humanos, com apenas um caso relatado de morte relacionada a um lobo selvagem na América do Norte por volta de 2007. Novamente, sem marcas de arrasto ou restos humanos, é muito improvável que um animal tenha matado Christina e a levado embora. Até os maiores assassinos deixam vestígios nas cenas de crime. Portanto, pensar que uma criatura selvagem poderia atacar e não deixar evidências é absurdo. Então, se não foram os animais ou a dura mata que enredaram Christina, havia algo mais no parque que poderia tê-la atraído para o perigo? Havia muitos outros campistas no parque, a maioria dos quais foi investigada e liberada pela Polícia Provincial de Ontário. Mas e a última pessoa a ver Christina? Detalhamos anteriormente como a Polícia Provincial de Ontário interrogou Faith, Ed e JB em 3 ocasiões distintas antes de descartá-los. Porém, o comportamento de Ed naquela manhã de agosto ainda é questionado. Geralmente, esses teóricos questionam por que ele sugeriria uma corrida aleatória para Christina. E além disso, por que ela aceitaria? Como mencionado anteriormente, Christina teve uma lesão no pé pouco tempo antes da viagem de acampamento, na qual uma agulha perfurou seu pé e inflamou os tendões, causando-lhe dor ao ficar de pé ou andar por longos períodos de tempo. Ela não era uma corredora ativa, apenas fazia corridas leves, raramente. Então, Ed poderia ter inventado a história e persuadido Christina a ir com ele para a selva, a floresta, por outros motivos? Bem, a resposta é quase certamente não. Primeiramente, Ed tinha um futuro incrivelmente promissor. Ele treinava para ser bombeiro e atuava como voluntário ativo. Ele também não tinha nenhum motivo para machucar Christina. Eles eram grandes amigos e líderes em seu capítulo de Jovens para Cristo. Nem Faith, nem Job mencionaram qualquer animosidade entre eles e se davam bem na frente de outros familiares e amigos também. Além disso, se Ed quisesse prejudicar Christina, por que esperar até chegarem nas cataratas do arco-íris? O grupo fez outras viagens, incluindo a caminhada para Seton, onde Christina se perdeu. Por que não agir então? Claro, deixar Christina para trás em um acampamento a 1.500 quilômetros de casa não foi a melhor ideia. Ele poderia ter sacrificado uma corrida na estrada para voltar correndo com Christina? Claro,
mas essas escolhas de forma alguma colocam a culpa nele. Christina era uma adulta e suficientemente independente. Ela não precisava de supervisão. Independentemente, a Polícia Provincial de Ontário descartou qualquer envolvimento de Ed. E ao dar um passo atrás, para olhar para o seu caráter, é bastante óbvio que ele está livre de culpa. Outra teoria impopular, e ainda vale a pena mencionar, gira em torno da ideia de que Christina fugiu por conta própria, desaparecendo intencionalmente e deixando o acampamento por vontade própria. Agora, isso certamente explicaria por que nem mesmo um vestígio foi encontrado imediatamente após o seu desaparecimento, e talvez por que ela se separou tão facilmente do grupo naquela manhã. Em termos de suporte, no entanto, não há muitos fatos para sustentar essa teoria. Houve rumores de que Christina foi preparada para um casamento arranjado, com o qual ela estava descontente e estava infeliz com o rumo que sua vida estava tomando. Isso está em completo contraste com todas as informações e testemunhos que pesquisamos até agora. Todos ao redor de Christina disseram à polícia e à mídia que ela estava muito satisfeita, até apaixonada, em relação às circunstâncias de sua vida, incluindo seu plano de voltar à escola. Sua relação com a mãe era tão próxima quanto uma mãe e filha poderiam compartilhar, e ela não demonstrava nenhum medo ou hesitação em relação a qualquer membro de sua comunidade. Embora ainda seja possível que Christina tenha se desviado do caminho comum para encontrar tempo para se recolher e ficar em isolamento durante sua viagem, é improvável que ela pretendesse fazer isso a longo prazo, e tinha toda a intenção de se encontrar novamente com Ed e os outros naquela manhã. Ela estava agindo como sempre, não despertando nenhuma suspeita naqueles últimos momentos passados com seus amigos. O comportamento incidental desempenha um grande papel em adolescentes e adultos fugitivos, e Christina simplesmente não era o tipo de pessoa que camuflava o desprezo e tentava escapar de sua vida atual. Sem dúvida, a teoria mais viável que resta no arquivo do caso de Christina Kaleca é que ela foi silenciosamente sequestrada perto das cachoeiras do Arco-Íris, pouco tempo depois de deixar Ed. Como isso foi possível com tantos acampantes por perto? Bem, é importante lembrar que, embora houvesse pessoas acordadas e ativas às 6:30 da manhã, o parque não estava em horário de pico de funcionamento, e havia muitos lugares ao longo da trilha das cachoeiras do Arco-Íris que estavam desocupados e sem vigilância. As trilhas não estavam movimentadas, então, se alguém estivesse escondido na vegetação, poderia ficar ali por um longo período de tempo sem ter que interagir com mais ninguém. O sol também estava baixo naquele momento, então o início da trilha estaria coberto pela sombra das árvores. Novamente, isso teria sido o esconderijo perfeito para alguém se esconder e esperar por uma vítima desavisada. Ao confirmarem que Christina estava sozinha, poderiam ter pulado, assustado e sequestrado ela com o mínimo de barulho possível. A questão importante, neste ponto, se torna como o sequestrador conseguiu tirar Christina do parque sem ser detectado. Se a pessoa não quisesse lidar com o arrasto do corpo dela através da vegetação densa, eles poderiam ter ameaçado Christina e dito para ela ficar quieta e saído fingindo ser seu amigo ou guardião, talvez usando uma arma para forçá-la a obedecer. É possível que o sequestrador tenha deixado Christina inconsciente, mas isso novamente significa que eles teriam que arrastar ou carregar ela por uma longa distância através do parque, e não havia evidências de tal ação encontradas na busca e resgate de 17 dias. Uma versão muito mais sensata da teoria é que Christina se desviou da trilha em que estava correndo e acabou perto da rodovia Transcanadá, ou rodovia 17, que percorre toda a extensão das cataratas do Arco-Íris. Uma vez na rodovia, ela pode ter encontrado alguém que buscava pegar mulheres desavisadas e se conectou com a pessoa errada. A família de Christina disse que ela era o tipo de pessoa que confiava em qualquer um, que ela realmente vivia pelo admirável lema de inocente,
até que se prove o contrário, e que se alguém pedisse sua ajuda, ela não teria tido segundas intenções em dar uma mão. Claro, é aqui que as coisas teriam azedado. Uma emenda a essa teoria seria que onde quer que, ao longo da rodovia 17, isso tenha acontecido, estava longe o suficiente da própria corrida de Ed pela rodovia, pois ele nunca relatou ver alguém pegar outra pessoa em suas entrevistas. Então quem poderia ter pegado a Christina? Não há nenhum serial killer conhecido que tenha atuado na área de Rossport em 2007. No entanto, a rodovia Trans-Canadá atravessa uma enorme parte do Canadá, e não seria fora de questão para alguns criminosos endurecidos dirigirem para cima e para baixo na rodovia à procura de um transeunte abandonado. Isso se assemelha de forma estranha ao fenômeno da rodovia das lágrimas, mencionado na literatura de crimes reais canadense. Envolve um perturbador padrão de desaparecimentos não resolvidos entre muitas mulheres indígenas canadenses ao longo de um trecho de 725 quilômetros da rodovia 16, entre Prince George e Prince Rupert, British Columbia, Canadá. Embora isso seja bastante distante de Rainbow Falls, a possibilidade de um imitador ou outro assassino em série similar não está fora de questão. O caso de Christina também se assemelha de forma solta a outra série horrível de crimes na história rural do Canadá, conhecida como Starlight Tours. Remontando a 1976, as Starlight Tours envolviam oficiais do Departamento de Polícia de Saskatoon oferecendo para levar pessoas indígenas bêbadas e solitárias de volta dos bares e estabelecimentos locais para a cadeia de Saskatoon, onde poderiam dormir até passar a bebedeira, apenas para transportá-las para a selva, despi-las de suas roupas e pertences, e forçá-las a encontrar seu caminho de volta à civilização sozinhas. Muitas das vítimas nunca mais foram ouvidas, e o Departamento de Polícia de Saskatoon sofreu fortes críticas por isso. Nenhum oficial jamais foi condenado, mas essas acusações se acumularam ao longo dos anos, com algumas tão recentes quanto 2018, e há evidências crescentes de que o Departamento de Polícia de Saskatoon é cúmplice em encobrir isso de maneiras como apagar o incidente original de 1976 várias vezes de fóruns públicos. As Starlight Tours não estão apenas relacionadas a Saskatoon. No entanto, existem muitos cidadãos canadenses e povos indígenas que compartilharam histórias de amigos e parentes pegos pela polícia, ou pessoas que afirmavam ser apenas para serem levados para o deserto e deixados para morrer. Deve-se notar que Christina Kaleika não é uma indígena canadense, mas uma mulher filipina. Embora ela possa ser facilmente confundida com alguém de descendência indígena, não há evidências que sugerem que ela foi vítima de uma Starlight Tour ou fenômeno similar. Nós apenas mencionamos isso para sugerir a possibilidade de que Christina foi apanhada por alguém na rodovia 17 que se ofereceu para levá-la de volta à entrada do Parque Provincial Rainbow Falls, apenas para ser agarrada e sequestrada ao entrar no veículo deles. Se as Starlight Tours são apenas um microcosmo do devastador racismo demonstrado contra os povos indígenas e asiáticos do Canadá, é muito possível que os horrores infligidos às vítimas que conhecemos também sejam infligidos a outras que não conhecemos. Novamente, não estamos sugerindo que a polícia de Saskatoon estava em falta neste caso, mas isso aponta para uma cultura de crime que existe e é digna de discussão. Quem quer que tenha levado Christina sabia exatamente o que estava fazendo, e como a polícia provincial de Ontário acredita, foi o ato de um assassino metódico que operou com precisão e discrição para realizar o ato que levou ao desaparecimento de Christina. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o desaparecimento não resolvido de Christina Kaleika, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetive de Casos Arquivados são puramente especulação lógica baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual.
temos acesso apenas às mesmas informações apresentadas em cada episódio e não tentamos prometer certeza ou uma garantia de especialista sobre as conclusões que chegamos ao final. Nós simplesmente observamos, pesquisamos e relatamos. No caso do desaparecimento súbito e bizarro de Christina, acreditamos que ela não tinha intenções de deixar Rainbow Falls por conta própria e que ela tinha plena intenção de encontrar Ed e seus amigos após uma corrida matinal rápida. Acreditamos que é um raciocínio sólido deduzir que, ao longo da trilha de Rainbow Falls, ela encontrou alguém que estava no parque com a única intenção de se aproveitar de uma mulher desavisada e vulnerável. A pessoa provavelmente perguntou a Christina se ela poderia ajudá-lo a encontrar um marco específico e a levou para o perigo. Outra sequência de eventos poderia ser que ela se afastou do caminho que estava seguindo, se perdeu um pouco e pediu ajuda ao suspeito, que prometeu guiá-la de volta ao acampamento 80 e 8, apenas para levá-la pela rodovia Trans-Canadá e fugir com ela na direção oposta. De qualquer forma, a pessoa provavelmente era habilidosa em enganação e manipulação e reconheceu a personalidade compassiva de Christina. Quem era essa pessoa não é identificável no momento. No entanto, deve-se notar que uma grande celebração conhecida como Drag Fest ocorreu em Terrace Bay, Ontário, por volta do tempo do desaparecimento de Christina. Terrace Bay é uma cidade próxima a Rainbow Falls, e o festival atrai mais de 10 mil entusiastas de carros a cada ano. E alguns deles ficaram no parque durante sua viagem. Com tantas pessoas de fora da cidade ficando no acampamento por um período tão curto, uma delas poderia ter usado a oportunidade para cometer um ato desprezível. Não são muitos os estrangeiros que visitam Rainbow Falls, e a rodovia Trans-Canadá, que cruza o parque, proporciona a rota de fuga perfeita para um criminoso desgarrado. O que o criminoso fez com Christina é impossível de discernir, mas sem um vestígio de evidência ou fragmento de uma pista deixada para trás, tudo o que podemos fazer é esperar que eles não tenham roubado a vida de Christina e que ela esteja em algum lugar, ainda respirando, sobrevivendo, viva e com esperança. Enquanto isso, compartilharemos essa esperança ao lado da memória de Christina, pois a esperança é o que ela compartilhou tão facilmente com seus amigos, com sua comunidade e com sua família. Christina deu esperança às crianças que influenciou tanto na igreja quanto na escola, proporcionando-lhes uma espinha dorsal moral, um modelo a ser seguido confiável e uma amiga animada. Ela mostrou às crianças que ensinou que tudo é possível, não importa as circunstâncias da vida, e uma atitude positiva pode levar qualquer um a novos patamares, não importa a idade ou o tamanho. E não precisa dizer que, no final das contas, Christina teria causado esse impacto esperançoso em suas próprias salas de aula, pois seus planos de voltar à escola e aprofundar seus estudos em educação infantil certamente teriam rendido frutos de oportunidades ilimitadas como professora em escolas por toda a grande área de Toronto. E essa é a esperança que impulsiona nossa missão de poder trazer Christina Kaleca de volta para sua família, não apenas em algum lugar além do arco-íris, mas em algum lugar onde seu futuro ainda está esperando para ser realizado, onde ela pode alcançar seu potencial máximo e fazer a diferença na sociedade através da fé inabalável e do amor incondicional, onde sua missão de despertar a esperança é renovada e cumprida. Se você tiver alguma informação relacionada ao desaparecimento de Christina, ligue para o Disque Denúncia no 1800-2228-477 ou encontre-os online em www.tipsubmit.com/webtipsstartasp.asp. Este é o Detetive de Casos Arquivados.